Hoje vou ensinar vocês a fazer o biscoito florentino. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer um biscoito muito especial que se chama biscoito florentino, pelo nome da cidade de Florença, da Itália. Esse biscoito tem um diferenciado que ele contém muita fruta seca. Eu costumo fazer esse biscoito com massa em volta e fruta seca dentro. A massa também contém farinha de amêndoas e é super delicioso. Muitas amigas minhas, quando vêm em casa, me perguntam: Mirav, você tem biscoito florentino? Tem umas até que vêm de fora do país e me avisam antes para eu preparar para elas quando chegarem. Eu tinha muito medo no começo deste biscoito, porque parece sofisticado, como fazer ele certinho, sem o conteúdo sair para fora, e é muito trabalhoso fazer certinho, bonitinho, mas eu tenho um jeito muito legal e prático para fazer. Fiquem aqui comigo, vale a pena, dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal. Se ainda não foram inscritos, vocês vão amar esta receita. Vamos ver os nossos ingredientes. Vamos começar pelo recheio do nosso biscoito. Temos aqui lascas de amêndoa, caju, castanha de caju, cortado de cima para baixo. Eu gosto de cortar e olhar que não tem bichinho. Temos aqui nibs de cacau, pistache, podem cortar ele de cima para baixo ou cortar quebrado, e cranberry. Óleo de coco, açúcar demerara ou açúcar mascavo, aqui estou com açúcar demerara, e glicose. Vamos ligar o fogo em fogo médio para baixo e esquentar o óleo de coco. Se quiserem usar manteiga também podem. Logo acrescentamos açúcar demerara e o glicose de milho. Vamos mexer um pouco, deixar esta mistura derreter. Quando começa a derreter, vamos acrescentar as frutas secas. Não precisa levar a ferver e borbulhar, só derreter. Agora que derreteu aqui, vamos colocar as frutas. Mexemos aqui na mistura, misturando bem. E cozinhamos assim uns 3 minutinhos. Só para ficar bem misturado. Aqui está pronto, não precisa nada escurecer, só misturar bem. 3 minutinhos eu desligo o fogo. E agora eu preciso montar 2 tubinhos da fruta seca. Vou fazer isso desta maneira. Eu vou passar para um recipiente e já aproveito e peso a quantidade, mas se quiserem, vocês depois podem dividir pelo olho, tá bom? Eu vou já passar e pesar a quantidade que eu tenho aqui. Gente, aqui tenho 790 gramas, uma metade da mistura. Eu vou colocar em cima do papel manteiga. É melhor esperar um pouco esfriar, fica um pouco mais fácil de trabalhar. Colocar assim no terço superior do papel. Agora, de um jeito muito prático, vamos formar um tubo. Vou dobrar o papel para a minha direção e com a ajuda de uma régua comprida, eu vou empurrar o papel para lá. Já está começando a formar um tubo. De novo, assim apertando.
Eu preciso formar um tubinho de uns 30 a 35 centímetros. Baixar mais um pouquinho. Quando a mistura está um pouco mais fria, fica mais fácil. Como sabemos se o tubinho está no diâmetro que nós precisamos? O nosso círculo da bolacha é de 2,5 centímetros. Então, pegamos o círculo que vamos usar para furar o biscoito e vamos conferir se está entrando. E dá para ver que o tamanho está bom. Ele precisa ser diâmetro menor do que o círculo. E está certinho. Então, vamos só reforçar aqui. Vou enrolar assim. Vou fazer o outro tubinho da mesma maneira e vou congelar mais ou menos 1 horinha no freezer. Enquanto está endurecendo esses tubinhos no freezer, vamos fazer a massa do biscoito. Para a massa dos biscoitos, temos farinha de trigo peneirada, farinha de amêndoas, temos aqui fermento químico em pó, sal, canela, ovo, açúcar de confeiteiro refinado e óleo de coco. Se quiserem usar, podem usar manteiga. Eu preciso da gordura em estado gelado, mais firme, sólido. Vamos colocar todos os ingredientes na batedeira, menos o ovo. Vou começar a bater a mistura com batedora Ketchi na velocidade entre 2 e 4, tá bom? E quando formar uma massa esfarelenta, nós vamos acrescentar o ovo. A massa está no ponto certo, vou acrescentar o ovo. E vamos mexer só até formar uma massa uniforme. A nossa massa está pronta. Vamos tirar ela. Nós precisamos trabalhar com ela enquanto está geladinha. Então, vamos colocar num saquinho plástico e esperar uma meia hora na geladeira. Pessoal, a massa, quando estiver fria, daqui uma meia hora, como usamos o óleo de coco ou a manteiga mais gelada, ela rapidinho vai esfriar. Às vezes, se vocês usarem mais líquido, vai demorar mais um pouco. A princípio, quando ela estiver pronta, o tubinho dos nuts também já vai estar pronto e podemos cortar e colocar dentro do biscoito. Se na hora que vocês vão trabalhar, uma das coisas, ou o tubinho ou a massa estão muito duros, é só esperar um pouco para poder começar a trabalhar. Agora que a massa esfriou um pouco na geladeira, os tubinhos dos nuts também já estão mais firmes, vamos começar a montar o biscoito. Eu vou pegar uma parte da massa, cada vez a gente vai pegar mais um pouco até acabar. Espalhamos farinha na mesa, também em cima da massa e abrimos na espessura de uns 5 a 7 milímetros. Vamos lá, cortamos com cortador de diâmetro de 6,5 centímetros.
Pode ser no formato de flor ou formato redondo, o que vocês tiverem. Com espátula, nós vamos tirar o biscoito e colocar ele numa bandeja forrada com papel manteiga, a bandeja que entra no forno. Vamos colocar os biscoitos com espaços de uns 2 centímetros entre eles, porque eles crescem no forno. Vou pegar mais um pedacinho desta massa, juntar com esta e vou continuar o mesmo processo. Agora, pessoal, vamos furar o biscoito com cortador cortador redondo de 2,5 centímetros. Se vocês não têm um cortador, podem muito bem pegar um bico de saco de confeiteiro no tamanho adequado, é mais ou menos 2,5, e aí vocês podem furar bem facilmente. Vamos fazer um furo no centro do biscoito e, com a ajuda do cortador, levantamos a massa que sai. Com isso, levantamos e tiramos a massa do meio. A massa volta para a massa principal, que depois continuamos com ela a fazer o restante dos biscoitos. Agora vamos rechear o furo com os nuts. Temos o tubinho pronto, já endureceu, e a gente precisa de 5 gramas em cada buraco. Como sabemos que é 5 gramas, podem pesar com a balança ou podem medir 1 centímetro de tamanho de altura do círculo, que daí dá em volta de 5 gramas. Então, podem cortar assim, colocamos o que a gente corta bem no centro do biscoito e prestem atenção, não ultrapassar da altura que vocês cortam do tubinho, porque se tiver muita fruta seca, ela vai derreter no contorno da bolacha e não vai ficar bonita. Então, esse de 1 centímetro, nesse diâmetro que a gente tem do tubinho, é o tanto que a gente precisa. Gente, esta é uma oportunidade para tirar as crianças da tela e fazer alguma coisa diferente. Vem, Efrat, vamos fazer juntas. A minha filha adora fazer isso comigo. Eu vou cortar e ela já vai furar os biscoitos. Você quer colocar dentro? Isso, eu vou juntar a massa. Esta massa volta para a massa principal. Pronto, muito bem. Vamos terminar aqui, nos divertirmos com esses biscoitos, e quando as bandejas estarão prontas, vai entrar no forno pré-aquecido, 170 graus, 15 minutos, e vamos deixar esfriar para poder degustar. Os biscoitos já assaram, esfriaram também uns 15 minutos. Como vocês veem, a cor do biscoito é dourado clarinho. É só esperar ele esfriar para poder segurar na mão sem ele quebrar. E cheiro maravilhoso, vou provar. Vou pegar um. Gente, para vocês terem segurança, recomendo, primeira vez, seguir as quantidades da receita. E quando vocês veem que conseguem fazer a receita facinho, facilmente,
vocês vão começar a dobrar a quantidade, podem congelar e toda vez que vem visita, vocês têm a melhor coisa para servir para elas. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram. Lá compartilho com você tudo que vamos aprender aqui juntos e podem me escrever o que vocês gostariam de aprender. Lembrem que meu site também está disponível para vocês olharem e imprimirem e terem tudo de uma maneira bem organizada. Tchau! Até o próximo vídeo.